Amém. Bom dia. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. É um texto que eu vou usar somente para a gente introduzir aquilo que eu me proponho a compartilhar com os irmãos. Mateus, capítulo 16, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu peço, Senhor, mais uma vez que o Senhor nos visite, Senhor, nessa manhã, enchendo-nos, Senhor, com a tua presença, com direção, com graça, com edificação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu quero hoje falar, semana passada não, já foi a retrasada, semana passada tivemos o nosso congresso. Na semana retrasada eu falei sobre ansiedade, e ministrei sobre ansiedade, como vencermos a ansiedade, na ótica do apóstolo Paulo, né, de um texto que está lá em Filipenses, onde eu fui muito edificado com aquela palavra, eu mesmo fui muito edificado, e hoje eu vou dar sequência a essa mensagem, falando também como vencemos a ansiedade, amém? Vou dar uma recapitulada aqui sobre aquilo que vimos sobre a ansiedade, só para você se inteirar aí acerca dessa palavra tão importante e necessária em nossos tempos. Eu fiz uma pesquisa, e nessa pesquisa eu fiquei estarrecido em saber que nós temos 18 milhões de brasileiros que sofrem com problemas de ansiedade. É muita gente, não é? 18 milhões. Cerca de 10% da população brasileira sofre com ansiedade ou já teve problemas com ansiedade, com preocupação, né? Esse peso na alma, que gera doença, que gera enfermidades físicas, emocionais e atrapalha demais a vida das pessoas. Por incrível que pareça, nós estamos esperando aí o Brasil ser campeão novamente, né, no futebol, que está difícil, mas a estatística deu que o Brasil é campeão em ansiedade. Olha que coisa triste. A OMS constatou que o Brasil é o país que tem maior número de pessoas com ansiedade no mundo. No mundo. Parece brincadeira, mas fomos campeões. Campeões de ansiedade. Oh, que isso possa mudar em nome de Jesus, né? Ninguém quer ser campeão de ansiedade. E nós vimos que a ansiedade é um problema, né, que traz, é lógico, mais pontos importantes que devem ser abordados sobre a ansiedade, mas a raiz da ansiedade é a incredulidade. A maioria dos problemas relacionados à ansiedade se encontra na falta de fé, de esperança, de confiança em Deus. A incredulidade é a raiz da ansiedade. E então, naquela oportunidade, nós vimos uma passagem de Filipenses, onde o apóstolo Paulo nos deu 3 caminhos importantes para vencermos a ansiedade, né? É aquele texto muito conhecido, Filipenses capítulo 4, onde ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma. E esse é um grande desafio, né? Por coisa alguma não é fácil, né? E nós tiramos ali 3 lições importantes. A primeira que nós abordamos é que isso é um mandamento, não é uma opção que o Senhor nos dá, olha, se você quiser, não, é uma ordem, está no imperativo, não andeis ansiosos, uma ordem clara de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes nós nos atentamos a tantas ordens de Deus, e reforçamos tanto algumas ordens de Deus, e esquecemos de outras, como essa, que é semelhante a não matarás, a não adulterarás. Não ande ansiosos. É uma decisão que a gente tem que tomar de não nos rendermos a esse tipo de sentimento que é contrário à fé. Amado, você não vai conseguir exercer fé e ter ansiedade ao mesmo tempo. A fé é descanso, é o contrário da ansiedade. A fé é confiança, que é o contrário da ansiedade.
Portanto, é uma ordem de Deus para a sua igreja, para a minha vida e para a sua. Não andeis ansiosos. Segunda coisa que nós aprendemos naquela oportunidade é que nós temos que aprender a trocar a ansiedade por oração. E o apóstolo diz, antes, apresente a Deus em oração, em súplica, com ações de graças, as vossas necessidades. Então a oração é o escape, a oração é o mecanismo que Deus providenciou para as nossas vidas, aonde a gente consegue se livrar deste peso da ansiedade. Como que a gente se livra? Deixando lá aos pés da cruz. Lembra que eu falei para vocês? A gente não pode entrar em oração pedindo ao Senhor livramento por ansiedade, seja ela em qualquer área da nossa vida, e a hora que acaba a oração, a gente sai do quarto, ou sai da onde estivermos orando, e colocamos de novo sobre os nossos ombros toda a ansiedade. Aí não funciona. A oração só vai funcionar se você depositar aos pés do Senhor e deixar que Ele cuide. É a confiança em Deus que vem através de uma entrega sincera na oração. E o apóstolo Paulo falou sobre oração, súplica com ações de graça. Apesar de tudo, aprenda a ser grato a Deus, porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Amém? E em terceiro lugar, nós vimos a importância de buscarmos a paz e não alimentarmos a ansiedade, porque ele termina aquele versículo dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz de Deus, amados, é a presença do Espírito, é estar cheio de Deus. Essa paz de Deus é mais importante do que até mesmo a solução dos seus problemas. Porque ele não diz que a solução dos seus problemas vai, então, tirar a sua ansiedade. Ele diz que a paz de Deus, ela vai tirar a sua ansiedade. A paz de Deus vai te dar condições de vencer os obstáculos. É aquela presença que nos fortalece em meio a qualquer tribulação. Passando no deserto, passando no vale, passando onde for, aquela paz que as pessoas ficam admiradas. Por isso que ela excede todo o entendimento, porque o entendimento natural é contrário a essa paz. O mundo está caindo ao teu redor e você está em paz. Aí a pessoa fala assim, mas como você consegue? É a paz de Deus. É essa paz que a gente tem que buscar. A paz de Deus. A certeza de que o Senhor está no controle. Se nós fizermos esses 3 passos, nós vamos estar vencendo este mal chamado ansiedade. Amém? Foi isso que vimos na última mensagem. E hoje eu quero usar dos exemplos do nosso Senhor Jesus. Porque se tem alguém que viveu uma vida com muita pressão psicológica, física, cansaço, estresse, foi o nosso Senhor Jesus. E se tem alguém que poderia nos ensinar acerca de como viver uma vida de paz em meio a todas as pressões da vida, é o nosso Senhor Jesus. Vocês concordam comigo? Você não encontra Jesus estressado em nenhum texto da Bíblia. Você encontra, às vezes, Jesus irado, uma ira santa contra as injustiças. Mas Jesus mantinha a paz em todas as áreas da sua vida. Olha que Jesus, amados, trabalhava quase que dia e noite. Quando Jesus começou a exercer o ministério, a sua procura era tanto que muitas vezes ele mesmo dizia, vamos para o deserto, vamos fugir um pouquinho, eu preciso de ter um tempo sozinho em oração. E não sei se vocês lembram desse texto, quando ele resolveu fazer isso, para ir para o deserto, o povo seguiu ele. Ele foi de barco, porque ele queria sair do outro lado do lago de Genezaré ali, e encontrar um pouco de descanso. Então ele foi de barco, o povo viu o trajeto do barco, começou a rodear por terra. Quando Jesus desceu lá, diz que já tinha uma grande multidão esperando ele. E ele estava cansado, gente. Ele estava cansado. Uma das características de Jesus é que ele era 100% homem. Ele não era um Deus de forma assim, usando os seus poderes divinos. Ele era 100% Deus na sua essência, mas viveu 100% homem. Então ele tinha cansaço.
ele tinha pressão. As hostes espirituais do mal militavam contra a vida de Jesus 24 horas por dia. Meu irmão, se você acha que você é tentado, você imagina Jesus. O livro de Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas. Por quê? Porque o inferno sabia que se ele conseguisse levar Jesus ao pecado, o plano de salvação havia sido destruído. Porque o cordeiro tinha que ser perfeito, sem mácula. O nosso substituto não poderia carregar em si pecado. Então o diabo investiu fortemente contra Jesus. Jesus tinha muitos inimigos. Aqueles que eram para ser os seus melhores amigos, que eram os religiosos, que se diziam servos de Deus, eram os seus maiores inimigos. Ele era atacado, ele era caluniado, ele era perseguido, ele era pressionado de todos os lados. Mas esse Jesus soube vencer todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação e viveu uma vida perfeita. Quem quer viver uma vida perfeita em nome de Jesus? Quem quer ser parecido com o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. E é lógico que eu não vou conseguir numa mensagem abordar tudo que Jesus foi e fez, mas eu escolhi 3 pontos que eu acho importante, 3 características da vida de Jesus que a gente precisa imitá-lo e aprender a fazer da mesma maneira, a agir da mesma maneira. A primeira coisa que Jesus tinha é identificação. Eu quero falar sobre identificação, dedicação e destino. Identificação. Jesus era alguém que sabia quem ele era. Amados, isso é muito importante para vencermos este mal chamado ansiedade. Quem é você? Não me fala que você é o João ou a Maria, né? Isso eu já sei. Quem é você na sua essência? Você precisa saber quem você é. Olha o que Jesus disse. Vários são os textos, e hoje estamos sem o LED aqui, eu vou passar por eles, só para você ter uma noção. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 10, versículo 9 e 11, ele diz, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Eu sou a porta que conduz aos céus. João 10, 36, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6, ele diz, eu sou o Filho de Deus. Jesus não tinha problema com a sua identidade, ele sabia quem ele era, sabia de onde veio, sabia para onde ia. Essa certeza, essa força interior de saber exatamente quem você é, porque quando você sabe quem você é, você vai também logo descobrir qual é o seu propósito. Fez de Jesus alguém que não se rendeu a nenhum tipo de sentimento contrário. Não se rendia a nenhum tipo de sentimento contrário. Se eu te perguntar hoje, meu querido, com toda a sinceridade, você sabe me dizer quem é você? Quem somos nós? É lógico que nós só podemos ter essa direção através das Escrituras, porque é Deus quem define quem nós somos. Mas o problema é esse, quando a gente não sabe quem a gente é, os outros vão querer dizer para a gente quem a gente é e o que a gente deve fazer. Os outros começam a ter essa influência negativa sobre a nossa vida, ao ponto de querer conduzir a nossa vida de acordo com o que eles acham que é melhor para a gente. E sabe o que acontece, meu irmão? Acontece que quando o mundo começa a colocar sobre você pesos que Deus não colocou, você começa a ficar sobrecarregado e começa a desenvolver ansiedade e preocupação. Porque eles dizem que eu tenho que ser o melhor em tudo. Aí você se esforça para ser o melhor em tudo e nem sempre você consegue ser melhor em tudo. Aí você começa a ter problemas na sua alma. Eu acho que eu não consigo.
de inferioridade, sentimentos negativos, gerando preocupação, ansiedade. Nós precisamos ter essa identificação definida dentro da gente, quem nós somos. E a Bíblia fala muito sobre isso. E eu vou só citar 2 coisas, pelo menos, para que você seja bem resolvido com relação a isso. Você e eu somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos. Um texto que eu gosto demais, está lá em João, capítulo 1, versículo 12. A revelação de João acerca de Jesus e também para nós. João capítulo 1, no versículo 12, o Senhor está dizendo o seguinte. Primeiro, no contexto ali, está dizendo acerca de Jesus, que Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o seu povo, o povo escolhido, Israel, mas Israel não o reconheceu, não o recebeu. Mas no 12 há uma revelação para a minha vida e para a sua. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uau! A todos os que creram no seu nome, todos inclui você, inclui eu. Amém? Todos, não são só os apóstolos, não são só os escolhidos, são aqueles que creem no seu nome. Deus lhe deu poder, isso é um poder maravilhoso. Deus te deu o poder de se tornar filho de Deus. Nós fomos adotados, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Você é filho de Deus, meu querido. Isso muda tudo. Por quê? Porque quando as pressões dessa vida vierem sobre nós, você sabe quem você é. Ei, eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho do Altíssimo. Esse problema não vai me destruir. Este mal não vai prevalecer. Por quê? Porque eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho do Todo-Poderoso. E isso dentro da gente é como um dínamo de Deus. É como uma dinamite espiritual que destrói as fortalezas, os enganos mentais e coloca a gente no prumo certo. Coloca a gente na visão correta. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Sabe uma outra verdade que eu gosto demais? Essa quem falou foi o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. Paulo afirma de forma categórica que somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E eu fiquei pensando nesse termo que ele usa, mais que vencedor. O que será que é exatamente mais do que vencedor? Porque vencedor já é quem chega, quem alcança, é o primeiro, é aquele que rompeu. Mas ele diz que eu sou mais do que um vencedor. Eu acho que ele quis levantar-nos de uma forma assim mais poderosa, né? Levantar o nosso homem interior, dizendo, não é só vencer não, se é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu sou amado por Deus. Eu não sei o que ele viu não, mas eu sou amado por Deus. Aleluia, meu querido. Você e eu somos amados por Deus. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Quando nós acreditamos nisso, na verdadeira identidade nossa espiritual, os gigantes se tornam pequenos. Os Golias da vida se tornam pequenos. Por quê? Porque é uma grandeza dentro da gente. É isso que o apóstolo Paulo diz também, que maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Não importa, meu irmão, qual seja o tamanho da luta, qual seja o tamanho do problema. O que importa é saber quem você é e a promessa que Deus tem para mim e para você. Nós somos mais que vencedores. Bispo, mas eu conheço gente que é da igreja, mas morreu. Nós também vamos morrer, meu irmão. Mas isso não quer dizer que não somos vencedores, ao contrário.
Até a morte foi tragada pela vida. A morte foi tragada pela vida. Era o grande inimigo, era o bicho papão que assustava todo mundo. E ainda continua assustando um pouco. Ainda continua assustando um pouco. Mas quando entendemos que a morte hoje foi vencida e que é simplesmente uma passagem para estar com Ele, o nosso amado, o nosso Senhor, meu querido, somos mais que vencedores até na morte. Até na morte. Nada poderá deter a igreja do Senhor, nada poderá deter a sua vida. Você é vencedor em Cristo Jesus. Olhe para as circunstâncias e veja essa paternidade de Deus sobre si, meu irmão. Eu sou filho dele, eu sou amado por ele. Eu sou amado por ele. Bispo, ninguém me ama nessa vida, não faz mal, você é amado por Deus, meu irmão. Ainda que o mundo todo se voltar contra ti, somos amados por Deus. Aleluia. Não se preocupa com os likes da vida. Jesus está dando like para você a todo instante, não é? A internet é uma bênção, ao mesmo tempo pode se tornar uma ferramenta de escravização. As pessoas ficam muito preocupadas com tudo que acontece nesse mundo virtual. Quem viu, quem não viu, quem curtiu, quem não curtiu, quem isso, quem aquilo. Meu irmão, descanse em Deus. Você é amado por Ele. Amém? Jesus sabia quem Ele era. Por isso Ele se postava e permanecia firme nos seus propósitos. Segunda coisa para a gente vencermos a ansiedade, olhando para o exemplo de Jesus, é a questão da dedicação. Saiba quem você deve agradar. Saiba a quem você deve agradar, para quem que deve ser a sua dedicação. Porque senão, meu irmão, você começa a se perder nessa caminhada. Você começa a se perder nessa caminhada. Olha o que Jesus diz em João 5,30. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Diz assim na NVI, que é a minha versão: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Essas são as palavras de Jesus. Ele diz, olha, eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, eu estou aqui para agradar aquele que me enviou. Aquele que me enviou. Você precisa decidir qual é o seu foco principal, a quem você deseja agradar. Porque de antemão já vou te dizer, nós não vamos conseguir agradar a todo mundo. Eu já desisti, meu irmão. Eu já desisti dessa tarefa. Não conseguimos agradar a todo mundo. E olha que eu tenho um espírito conciliador, e eu sempre tento conciliar a direita com a esquerda com a direita, e tento sempre, tentar um meio termo em tudo. Mas eu percebi que é impossível. É impossível. Nós não vamos agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. E olha que Jesus era a perfeição encarnada, mas não conseguiu agradar todo mundo. Os inimigos, muitas vezes, pegavam até em pedra para atirar em Jesus. Olha que ele não estava nada querido, muitas vezes. Quem você tem focado em agradar? Isso é importante, meu irmão. Sabe por que é importante? Porque se tem uma coisa que também gera ansiedade, é essa preocupação de agradar todo mundo. Essa preocupação de querer ser querido por todos. E você fica se desdobrando para um lado, se desdobrando para o outro, mas a gente não consegue. Não seja escravo da opinião dos outros. Isso gera ansiedade e preocupação. O que estão pensando de mim? O que estão falando de mim? O que estão postando de mim? Não tem como impedir isso, amados. Não tem como.
Quanto mais você serve a Deus, quanto mais você se destaca no seu serviço a Deus, você vai encontrar inúmeras pessoas que não vão dar like para você, que não vão bater nas suas costas, e que vão tentar caluniar você, encontrar um monte de coisa na sua vida, e se você não tiver um equilíbrio com relação a essas coisas, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Pode ver na mídia, amados, eles atacam todo mundo. Atacam todo mundo. É qualquer deslize, é uma palavrinha que a pessoa falou errado. É um momento ali, e hoje tudo é gravado, não é? Tudo é gravado, tudo vai para as redes sociais e tal, e aquilo vai virando um furdu, como diz os baianos, né? Uma bagunça, não é, Lucas? E sobrecarrega a alma das pessoas. Meu irmão, eu tenho um propósito, nós temos que ter um propósito. Nós estamos aqui para agradar o nosso Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Se tiver que escolher a quem agradar, eu agrado o meu Senhor. E às vezes vai desagradar alguém. Às vezes vai desagradar alguém. Eu já peço perdão antecipado. Meu irmão, perdoa-nos, mas às vezes nós vamos ter que desagradar alguém, porque nós temos um propósito maior, uma prioridade maior, e essa prioridade é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez Pedro e alguns dos apóstolos estavam pressionados com isso, de terem que negar a fé, de terem que não mais anunciar a palavra de Deus. E Pedro disse: o que importa, agradarmos aos homens ou agradarmos a Deus? Tomou a decisão. Vamos continuar agradando a Deus. Ah, mas vai ter perseguição, vai ter pancada, vai ter prisão. Ué, eu decidi, eu vou agradar o meu Senhor. E ponto final. E ponto final. Outra coisa que faz uma pressão muito grande sobre nós, e está fazendo, e eu tenho percebido isso, é a necessidade de postar tudo, de responder a todas as coisas da mídia, né? Não é necessário, meu irmão. Se liberte disso em nome de Jesus. São pressões que começam a vir, agora são pressões através de mídia social. Como que você tem que responder a todos, você tem que postar tudo, qualquer passo que você dá lá fora, você tem que fazer uma filmagem, tem que postar, tem que mostrar. Se liberte disso, meu querido. Amém? Postar, repostar, eu nem sei esses negócios direito, marcar, não marcar. Não, meu querido, em primeiro lugar, se preocupe em agradar o seu Senhor. Essa era a visão do nosso Senhor Jesus, por isso ele não se importava com a opinião das pessoas. E eu estou falando isso num bom sentido, não é você começar a fazer coisa errada na vida e falar assim, não estou nem aí com o que as pessoas vão pensar, ou vão falar de mim. Não é isso que eu estou falando não, meu irmão. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar dos seus passos, dos seus procedimentos, não dar mau testemunho, andar reto diante de Deus. Por favor, não confunda as coisas. Mas eu estou falando daquela sobrecarga, de estar sempre preocupado o que estão pensando da gente. Eu vou agradar o meu Senhor. Eu vou agradar o meu Senhor. Amém? A terceira coisa que eu aprendo que Jesus tinha, e que é muito importante para não vivermos ansiosos, Jesus sabia o seu destino. Jesus sabia o seu destino. Aí em João mesmo, capítulo 8, versículo de número 14. João 8,14, Jesus diz assim: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. O que tem a ver isso com a ansiedade? Tem tudo a ver com a ansiedade. Porque nós muitas vezes ficamos agitados, preocupados, sobrecarregados, vivendo debaixo de ansiedade, porque nós não confiamos nas promessas de Deus e não sabemos certo, ou não acreditamos certo, para onde nós estamos indo. Jesus tinha uma certeza, olha, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Eu vou para o seio do meu Pai.
Eu vou para o lugar aonde eu vim, um lugar celestial. Portanto, o que pode afligir alguém que sabe que o céu o espera? O que pode sobrecarregar tanto a tua alma, se você tem a certeza que um lugar está sendo preparado e que você e eu estaremos com o nosso Senhor? Isso tem que gerar em nós o quê? Tranquilidade na alma. Tranquilidade na alma. Olha a promessa que Jesus fez para a gente, amado. Você acredita nas promessas de Jesus? Aleluia. João 14. Olha que promessa. João 14, versículo 1 ao 3. Perceba o que ele diz no começo do versículo. Ele diz assim: não se turbe o coração de vocês. Olha que interessante. Não alimente a ansiedade, não fica preocupado. Não fique sobrecarregado, não se turbe o vosso coração. Depois ele diz qual é a solução para isso. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Uau! Ele está dizendo para mim e para você, ei, por que você anda tão sobrecarregado? Por que você anda tão ansiosos com as coisas deste mundo? Aqui não é o fim. Aqui é apenas um percurso. Aqui é apenas uma etapa. O fim não é aqui. Eu gosto daquela palavra que diz que Jesus é o início e o fim, o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Ele é o princípio e ele é o fim. Quando surgiu aquela pandemia sobre a terra, e ficou aquele clima de morte, que ninguém sabia ao certo se ia viver, se ia morrer, e que profundidade era tudo aquilo, eu me confortei com aquele versículo. Jesus é o início e Jesus é o fim. Se a pandemia fosse o fim, estou com Jesus. Amém? Estou com Jesus. A preocupação, a ansiedade é gerada por quê? Porque deixamos de acreditar naquilo que o nosso Senhor prometeu. Ele prometeu que vai preparar lugar, e quando estiver pronto, neste mundo espiritual, Ele voltará e levará eu e você para estar com Ele. Estar com Ele. Ah, eu perdi um carro. É ruim perder, não estou dizendo que é legal não. Ah, eu fui roubado. É ruim ser roubado, eu já fui roubado. Não estou dizendo que é legal não. Mas a hora que a poeira assenta, porque na hora vira aquele, A hora que a poeira assenta, você tem que voltar, olhar corretamente para a vida e dizer, ei, eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Ah, está doendo, não sei o quê, o médico disse isso, o médico disse aquilo. Beleza, vamos lutar, o Senhor é conosco, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde estou indo. Isso aqui, meu amado, vai ficar mesmo, vai passar mesmo. Isso é como um tabernáculo. O tabernáculo era um lugar móvel de moradia. Ora estava num lugar, ora estava no outro, e o tabernáculo andava para um lugar e para o outro, mas o Senhor diz aqui que fará não um tabernáculo, Ele vai fazer uma casa. Casa é lugar de permanência, casa é lugar de ficar. Nós vamos estar com o nosso Senhor. Eu vou estar com Ele. Olha, amados, se a gente colocar em prática e atentar para esses posicionamentos que Jesus tinha, essa visão correta acerca de céu e terra, nós não vamos dar lugar à ansiedade. Nós vamos vencer essa preocupação exagerada que gera dor, que gera doença, que gera incerteza na nossa alma.
É fruto tudo de uma perturbação de quem não sabe o propósito no qual ele foi criado e nem sabe para onde está indo. Eu fui adotado, sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus, mais que isso, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais do que isso, eu não vou me preocupar com todos, eu tenho um Senhor para agradar, eu tenho que priorizar aquilo que é importante na minha vida. O que é mais importante? Agradar o meu Senhor. Agradar o meu Senhor. Buscar em primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando a coisa caminhar para o fim, ou não, eu vou ter a certeza, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde estou indo. O pastor disse certa vez, eu estou indo para o céu, e se você estiver no barco comigo, você vai chegar lá. Era um pastor bem ousado. Eu estou indo, se você estiver junto, nós vamos chegar lá. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Ele poderia ter invertido essa frase, ela ficaria certa da mesma forma. Seja imitador de Jesus, assim como eu sou. Mas ele fez de propósito, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Aleluia! Há um céu que nos espera. Aleluia! Há um destino para a igreja. Não há acaso, meu querido, não estamos jogados aqui neste mundo. E se vire e vê aonde você consegue chegar. Tente se salvar. Que nem o Lucilo brincou uma vez. Cada um tente se salvar e vamos em frente. Não. Estamos guardados pelo Senhor. Há um destino, há uma promessa. A igreja será levada em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coisas simples, amados, que às vezes nós passamos despercebidos nas Escrituras, mas que nos dará vitória no nosso dia a dia. Guarde isso que Jesus está ministrando aos nossos corações. Não turbe o vosso coração. Não deixe a sobrecarga vir, não. Creia em Deus e creia na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos andar triunfante em nome de Jesus. Vamos andar vitoriosos em nome de Jesus. E a paz que excede todo entendimento vai ser o nosso testemunho. Vai ser o nosso testemunho. Sabe, amados, quando Deus opera sinais e maravilhas, é muito bom. Não vou dizer que é ruim, não. É muito bom. Eu amo sinais e maravilhas. Mas às vezes, amados, o nosso testemunho de paz interior fala tão alto, e às vezes até mais do que um milagre extraordinário. Quando as pessoas veem que a gente consegue andar sobre as ondas, sobre as tempestades, com aquela paz interna que só pode vir do trono de Deus, só pode vir pelo seu Espírito, eles percebem que há algo diferente em nós. Eles percebem que há algo diferente na sua vida. Amém? Como você está passando pelas lutas da vida? Como nós estamos passando pelas lutas da vida? O pessoal tem visto a paz de Deus no seu coração? Ou você está pior do que o incrédulo? Abalado com tudo. Uma gota d'água parece um oceano. Vai no velório e se debruça em cima do caixão e chora mais do que todo mundo ali dentro. Não estou dizendo que você não sinta, mas eu estou dizendo que o cristão, ele tem uma base que é superior às circunstâncias da vida. Sabemos para onde estamos indo. Confiamos no nosso Senhor. Confiamos no nosso Deus. Aleluia. E isso só funciona, como eu falei na outra ministração, se você resolver praticar. Se você resolver praticar. Essa semana eu tive a oportunidade de praticar a mensagem que eu ministrei. Mais uma vez, problemas de trabalho, problemas com veículos na estrada, e dessa vez ele estava bem longe, lá na Bahia.
Mandou mensagem para mim de madrugada, já estava dormindo, na hora que eu acordei cedo já estava mensagem lá, várias mensagens, e tal, o carro parou, Éder, e tal, não vai, acendeu tal luz aqui no painel, aquela loucura toda. Eu sabia que seria um dia bem difícil. Aí eu fui para o quarto orar e fui praticar. Senhor, vou colocar na tua presença, eu sei que a tua mão está sobre mim. Eu sou abençoado aonde eu estou, os meus negócios são abençoados, quem trabalha para mim é abençoado. O Senhor vai cuidar disso, eu sei que o Senhor vai preparar uma pessoa abençoada lá na Bahia, e essa pessoa vai resolver esse problema em nome de Jesus. Eu falei, eu vou ter que descansar em Deus, vou ter que confiar, e assim eu fiz, e as coisas começaram a acontecer, e encontramos um homem que sabia resolveu o problema, coisa de 2 horas, o veículo já estava funcionando e seguindo a viagem para cumprir o compromisso da entrega da mudança. É assim, amados, que vencemos, praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Não quero diminuir a sua dor, nem dizer que ela é insignificante. Cada um sente no seu próprio corpo a intensidade das dificuldades, dos embates da vida. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça, Ele abre um mar para que o seu povo passe. O mesmo Deus que fala conosco em coisas tão pequenas, também anda por cima das águas quando necessário. O mesmo Deus pode operar na sua dor, no seu sofrimento, na sua luta, e tirar por completo essa ansiedade, essa preocupação. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro juntamente com a tua igreja nessa oportunidade, Pai. E clamamos, Senhor, para que a tua graça nos visite mais uma vez. Senhor, sabemos das nossas imperfeições e que ainda estamos, Senhor, num processo de crescimento de fé, crescimento na graça do Senhor. Portanto, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude nos momentos em que estamos fracos. Eu peço que o Senhor fortaleça essa mulher agora, Pai, para que, Senhor, ela vença, Senhor, essa ansiedade que domina o seu ser. O seu coração acelera, Senhor, porque ela está inquieta e sempre muito preocupada. Pai, visite ela agora. Coloque dentro dela, Senhor, essas certezas que aprendemos hoje aqui. Você é filha de Deus. Procure agradar o seu Senhor. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. E tenha certeza para onde você vai. Aqui não é o fim. O Senhor está preparando moradas eternas. Estaremos com Ele num lugar de completa glória, onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde a perfeição vai se fazer presente em nós. Mas até lá, Senhor, nos sustenta, Deus, fortalece, Senhor, visita, Senhor, de forma poderosa. Nós precisamos do Teu agir, ó Espírito Santo, nós dependemos da Tua graça. Os que esperam no Senhor se fortalecem a cada dia, corre e não se cansa, voa como águias. Nós tomamos posse, Senhor, da Tua palavra e das Tuas promessas sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu saio com essa certeza e com esse descanso no meu coração dessa reunião. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu sou amado por Deus. Aleluia, meu irmão. Recebe essa palavra. Traz ela para a sua existência. Traz ela para a sua vida, meu irmão. Faz com que essas promessas saltem da Bíblia e entrem no seu coração. Entra na sua família. Entra no seu negócio. Entra na sua vida sentimental. É assim que Deus faz. E o verbo se fez carne. Ele entra em nós e transforma-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.
Erga a tua mão para o céu, meu querido. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom domingo, em nome de Jesus.